Como dizia ele, ai de mim, meu convidado, você que está aqui, você que está aí, você que está em casa, na rua, no trabalho, no campo, na cidade, na vida, na calçada, às vezes olhando para baixo, às vezes para cima e se perguntando o que é que eu faço dessa minha vida, eu lhe respondo em verdade. Venha para o Provocação Histórica, que já está no ar. Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica. Você sabe, vocês sabem, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no X, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, desde Luiz Gama até hoje, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Edu Moreira, também em todas as plataformas pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou absolutamente admirável, a depender do sujeito que a gente vai aqui conversar e do sujeito que ele vai falar. Ele que é intérprete impressionante desse outro sujeito genial. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto Júnior, um professor de História, nascido em Santo André, criado no sul de Minas, em bairro da classe trabalhadora, e que um dia sonhou fazer História na FUVEST, mas que era a USP e conseguiu, e sua vida mudou. Senhoras e senhores, eu sou um professor de História e um historiador num Brasil que tem um grande, intenso, imenso, violento, virulento passado pela frente, e tenho aqui a alegria de receber vocês no Provocação Histórica toda quarta-feira para tentar expurgar um pouco os demônios autoritários do passado brasileiro que insiste em não passar. Por isso, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, façam viajar a palavra da história, aleluia, para todos os cantos do mundo, até porque vocês sabem, o ICL é international também. Vamos curtir, compartilhar, pega o link, manda no zap da família só para provocar ali aquele frisson. Falar assim, tá vendo? Vocês nunca ouviram falar direito desse cara aqui, que foi um dos maiores advogados de todos os tempos, e assim por diante. Por isso, senhoras e senhores, ele é um desses sujeitos síntese também da história desse nosso Brasil. Seja na Brasilândia, seja na Bahia, seja em Campinas, na Pauliceia Desvairada, ou em Frankfurt, na Alemanha. Um menino que, desde muito cedo, tomou gosto por uma figura que era uma figura emblemática da história do Brasil, da escravidão no século XIX. Um menino que subiu a pé, esse menino do qual o menino fala, do Porto de Santos até os interiores de São Paulo. Um menino que nasceu livre, mas foi escravizado. E depois um menino que dedicou a sua vida à causa da liberdade de outrem e de muitos outrens. Senhoras e senhores, eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui o doutor em História e Teoria do Direito, que está publicando pela editora Contracorrente Luiz Gama contra o Império da Escravidão. Senhoras e senhores, eu tenho a alegria de receber pela terceira vez, se eu não estou enganado, no palco do Provocação Histórica, aqui no nosso grande estúdio, Bruno Rodrigues de Lima. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Está emocionado? Salve simpatia. Salve simpatia, fala muitíssimo bem, não surpreende a ninguém, porque conhecem, assistem, como é o meu caso, o Provocação Histórica. Entusiasta do Provocação Histórica. Eu sou entusiasta desde o tempo ainda... Desde o tempo do online, do online, da telinha ali dividida, né? Sim. E crescendo ainda bem. No auge ali de 2021. Claro, pandêmico. Claro. Agosto de 21, acredito, eu vim aqui a primeira vez. Depois a segunda, já no estúdio, em 22, final de 22, acredito. Exato. Veio falar aqui dos volumes das obras completas do Luiz Gama. Fecha aqui, voz de minha alma. Em 22 veio o Bruno aqui. E a Edra publicando as obras completas, muitos e centenas, na verdade, de textos inéditos de Luiz Gonzaga Pinto da Gama.
E Bruno Rodrigues de Lima volta pela terceira vez para, dessa feita aqui de novo, Voz de Minha Alma, simplesmente esse livro aqui. Beleza, Luiz Gama contra o Império, da Contracorrente, como disse o Edu Moreira no vídeo que inclusive o Bruno postou, um livro muito bem feito, um dos livros mais bonitos que a gente viu no mundo recentemente, no mundo editorial, de uma qualidade impressionante. Já estou fazendo jabá aqui desde cedo, Por favor. Aí, Aí. Olha lá, põe aqui, fecha em mim agora, Volta aqui, Voz de Minha Alma, olha lá. Olha que beleza. E prefácio simplesmente de Silvio de Almeida, ou seja, Bruno Rodrigues de Lima. A tese defendida rapidamente pelo tema, pela maestria do candidato, agora doutor, abriu as alas para o Luiz Gama passar definitivamente agora em altíssimo estilo, né? Até na Avenida da Sapucaí. Não foi? Por que não? É claro, a história de Gama merece, né, que se abram alas e abram as mentes, os corações para aprender a história do próprio país, a história do Brasil. Gama sintetiza em sua vida, a mãe de Gama, Luísa Maim, sintetiza em sua vida a história do Brasil, que tem, como você muito bem pontua na apresentação, um imenso passado pela frente. E ler Luiz Gama é acertar as contas com o passado para poder caminhar à frente e pensar o Brasil que queremos para o futuro. Gama escreve um projeto de Estado, um projeto de nação, um projeto de democracia. E é claro, sabemos que a abolição incompleta e pensada para não surtir efeitos de liberdade e igualdade, essa abolição precisa acontecer, né? Garantindo direito à educação, direito à terra, direito aos recursos, a abundância que faz o Brasil ser esse gigante no mundo. Mas o seu povo precisa ter acesso a esses recursos, a controlar mesmo esses recursos. E Gama escreve isso ainda no distante 1867. 1867. Ano em que ele inaugura o programa Democracia. Não tem outra palavra. Ele é um programa político. Um programa político. Manifesto. Um manifesto que ele lança, veja bem, no dia do aniversário do imperador Pedro II, um programa republicano e antimonarquista. Em 67. Em 67. Iniciando, no meu argumento, e obviamente debatendo com os demais historiadores, iniciando o movimento abolicionista no Brasil. Aqui na cidade de São Paulo, numa periferia da rua 25 de Março. Baixada do Tamanduateí. Na Baixada do Tamanduateí, enchendo de água a várzea e tendo que levantar os poucos móveis para que não fossem degradados pela enchente. O Gama viu tudo isso, dormia numa tarimba, escrevia num cotoco de vela, pouco recurso. E escreve... Cotoco de vela, a luz de vela? A luz de vela à noite, a pena, ali, pouca tinta, papel de baixa qualidade, material. E ele escreve desse casebre, na rua 25 de Março, essa obra política intitulada Democracia, que é o início do movimento abolicionista no Brasil e vai ser também a plataforma do seu abolicionismo jurídico, digamos assim, que é como ele entra no mundo do direito. Esse Gama precisa ser lido, precisa ser conhecido, precisa ser discutido no Brasil de hoje, para que a gente minimamente consiga avançar nesse passado implacável. Senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui, estamos ao vivo com Bruno Rodrigues de Lima, com esse livraço aqui. O Bruno está me enrolando, falou que a editora já mandou para minha casa aqui, eu estou cobrando publicamente. Cadê meu livro, Bruno de Lima? Mas a Contracorrente já postou lá. Esse daqui, daqui a pouco ele conta qual vai ser o fim, ou na verdade o início genial desse exemplar aqui que está na minha mão. Ele vai contar para vocês daqui a pouco. Mas Bruno Rodrigues de Lima, o Bruno lançou esse livro aqui entre abril e maio. Maio vai continuar a maratona dele. Vai ter, acho que uns 40 lançamentos, mas ele lançou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ali, além do diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, famigerado Largo de São Francisco, desde o século XIX, e teve a alegria, e eu também fui lá assistir, e conheci, por conta de Bruno e companhia, Silvio de Almeida, o nosso ministro dos Direitos Humanos.
E o Silvio de Almeida faz o prefácio aqui do livro do Bruno Rodrigues de Lima. E o diretor lembrou naquele dia uma das coisas mais fascinantes. Vamos começar pelo fim, como diria o nosso Brás Cubas, né? Algum tempo hesitei se começaria estas memórias pelo início ou pelo fim. Mas eu adoro quando você engata ali a quinta marcha e começa a contar alguma efeméride da vida do Gama. Ninguém faz isso melhor que você nesse Brasil e nesse mundo. E até um colega nosso disse, o Bruno nasceu para ser intérprete de Luiz Gama. E o fato é, a morte do Luiz Gama, né? Conta para o nosso público assim, como se fosse, você é um tipo de narrador que pega isso do futebol também, vai ali passando a bola lá, até chegar no gol, né? Ou seja, esse féretro impressionante de um homem negro, se tornou livre depois, vira advogado, luta pela causa da liberdade, liberta 700 pessoas, fora o queijo, como diriam os mineiros, e o seu funeral contou em agosto de 1882 com mais de 4.000 pessoas, numa Pauliceia que nem era desvairada ainda, que tinha 60 mil almas no máximo. Que história? Conta. É um momento suspenso na história, então tudo que eu possa dizer agora ainda é provisório e pequeno diante do acontecimento que foi o 24 de agosto de 1882 e o 25 de agosto de 1882, porque ninguém sabe precisar se foi um dia ou dois, quando foi o velório, quando descerrou o caixão, a cova do cemitério da Consolação, não se sabe exatamente a duração do tempo. O Raul Pompeia, um cronista que foi à casa do Luiz Gama, na Rua do Brás, hoje Rua Rangel Pestana. Avenida Rangel Pestana. Exato, ali próximo da igreja do Brás. Aliás, é belíssima, né? Belíssima, mas ao tempo era outra... Era outra construção. Outra construção. E o que acontece naquele dia, o que o Raul Pompeia é quem melhor descreveu, e ele foi 2 vezes à casa do Gama durante o velório e acompanha esse féretro por todas as ruas de São Paulo, praticamente, da antiga São Paulo, subindo o Brás, atravessando o Tamanduateí. A várzea encharcada. A várzea encharcada, uma lua crescente no céu, um céu limpo. O Raul Pompeia vai descrever assim, minúcias da memória olfativa, visual, que ele sentiu naquele dia, do cantar dos passarinhos ao cheiro das flores. Tudo isso ele registra numa crônica que se chama A Última Página da Vida de um Grande Homem. A Última Página da Vida de um Grande Homem. Fecha no Bruno aqui. A Última Página da Vida de um Grande Homem, título da crônica do Raul Pompeia, que ainda tinha ali 19, 20 anos de idade, muito garoto até, e ele testemunha isso e escreve o acontecimento daquele dia. Porque morreu o Luiz Gama, é assim que ele ouve a notícia. Morreu o Luiz Gama, ele volta da onde ele ouve a notícia, procurando a casa do Gama, saber se a notícia procedia. O Gama, aquele tempo antes da morte, um mês anterior da morte, isso é importante visualizar, que ele estava quase cego, sem conseguir andar, e ele estava à barra de um tribunal peticionando a liberdade de representados. Então ele estava trabalhando, semanas antes dele morrer, quase cego, sem conseguir caminhar, subindo degraus de uma escada com muita dificuldade e amparado por outras pessoas. O Raul Pompeia, nessa crônica, o chama de uma venerável ruína. Venerável ruína? Venerável ruína. Esses poetas, né? Esses românticos. Sua venerável ruína. Eu tô assim esses dias de cansaço. Uma venerável, ou não, né? Venerável ruína, né? Isso é coisa de Gama. Mas e aí? E o Pompeia testemunha semanas antes do Gama morrer, e quando soube que o Luiz Gama morreu, ele sai atordoado procurando informação se era verdade mesmo, quando tinha acontecido, e ele vai até a casa de Luiz Gama e Claudina Fortunata Sampaio, a esposa e viúva então de Luiz Gama, casa de Benedito Graco Pinto da Gama, seu filho que estuda engenharia e depois se torna capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele vai e ele é acometido da notícia e
tenta achar as melhores palavras para descrever o que ele via como um repórter. Todo bom cronista, um bom repórter, ele testemunha ocular o que acontece e escreve essa última página da vida de um grande homem. Mas tinha os carros, as carruagens, né, como se chamava, os coches, esperando, se habilitaram, pessoas doaram para levar o caixão do Gama da Rua do Brás ao distante cemitério da Consolação. E antes era lá na PQP, porque a cidade era o núcleo do Triângulo ali, né? Muito longe. Já vista, você não tinha essa facilidade para atravessar a várzea do Tamanduateí, subir as colinas de Piratininga. Até hoje é Freud, né? Vai passar a pé lá para você atravessar, você vai ser atropelado, vai acabar morrendo. Não é brincadeira. Não era antes, não é hoje. Né? E os carros pessoas, inclusive fazendeiros escravocratas, mandaram carros para, num gesto de uma reverência ao adversário ou o inimigo de outrora, doaram um tipo de carro para o cortejo fúnebre. Só que começa a aglomerar as pessoas no entorno na casa do Gama. O Raul Pompeia vai dizer das crianças e os adolescentes indo à casa do Gama. A notícia corre como rastilho de pólvora, e gente do interior de São Paulo, de Santos, sobe a Serra do Mar ou vem sertão abaixo de Campinas, Jundiaí, até São Paulo, para ir à casa do Luiz Gama. E ele morre às 14h do dia 24 de agosto de 1882. Você tem o velório pela noite do 24, a madrugada do 24 para o 25, amanhã do 25, e o cortejo sai por volta da hora do almoço e atravessa a cidade. O comércio fecha, as escolas fecham, a cidade para, testemunha o maior cortejo cívico da história da Pauliceia, porque deixou de ser um cortejo fúnebre para se converter num cortejo cívico de afirmação de direitos, de afirmação da bandeira Luiz Gama. Luiz Gama deixa de ser um corpo encarnado, se torna uma ideia etérea que paira por sobre essa cidade, qual as nuvens baixas quando a garoa molha a cidade. E essa nuvem estava lá, pairando por todas essa nuvem, essa ideia Luiz Gama, que é também uma bandeira que se carrega, uma bandeira que ainda o tecido seja roto porque atacado. A bandeira da República, a bandeira da igualdade de direitos, é uma bandeira sofrida na história do Brasil, mas uma bandeira digna, uma bandeira de valor, uma bandeira que nunca caiu ao chão, porque o povo brasileiro, o povo preto brasileiro, jamais deixou a bandeira Luiz Gama cair. E nesse dia do funeral é dispensado todos os carros. E a multidão carrega de mão em mão o corpo de Luiz Gama do Brás à Consolação. Levam no braço? Levam no braço e a literalmente fila, nos braços do povo. E fila das pessoas querendo carregar por um instante que fosse. Tocar, está perto, porque se converte num corpo místico. A multidão, então, carrega o Luiz Gama. Sobem a Colina da Consolação. Sobem a Colina da Consolação. Sobem primeiro a Colina do Carmo, depois a da Consolação. Desce e sobe a da Consolação. E chega no pôr do sol do dia 25 de agosto de 1882. E quando vai baixar o caixão à cova, um médico baiano, preto, veterano da Guerra do Paraguai, jornalista, chamado Clímaco Barbosa, pede um instante, um minuto, da consideração de todos os presentes, da atenção, da concentração, para propor um juramento de que a multidão jurasse levar as ideias de abolição, república e democracia de Luiz Gama, que jurasse cumprir
a palavra de Luiz Gama e reverenciar essas ideias até que elas ganhassem força política para fazer do Brasil uma república sem reis e sem escravos, uma terra, as terras do cruzeiro sem reis e sem escravos. Formulação do Luiz Gama em 1869, num transe poético em que ele escreve essas palavras. Impressionante, né? E aí, bom, senhoras e senhores, ó, vocês sentiram aqui o devido drama, né? Acho que ser também historiador, no caso do Bruno, historiador do direito, historiador do Brasil e de Luiz Gama, é também contar com a boa dose de arte e poesia, como diria o próprio Mark Bloch, na hora de narrar, né? O Bruno tem essa imaginação histórica impressionante e a gente vai falar de muitas coisas aqui do Luiz Gama hoje, além do detalhe pitoresco aqui, um tanto Álvares de Azevedo, digamos assim, mas um tanto Luiz Gama, mensageiro dos dois mundos, né? Luiz Gama é enterrado ali numa cova bem perto da Marquesa de Santos, doadora das terras do Cemitério da Consolação, né? Sim. A Marquesa de Santos, Domitila de Castro Cantimelo, que foi, inclusive... E Gama conheceu? Gama conheceu, que tinha sido a grande articuladora política ali, junto ao próprio Pedro também, né? Eles eram amantes, né? E aí a tumba dele é ligada a um esquema da maçonaria? Como é que é essa história? É uma doação. A doação? É uma doação. Da loja maçônica de São Paulo? Da loja maçônica América. Ele era parte, fundador, então, além de ser bastante venerável em outras lojas maçônicas também, como a Piratininga, em São Paulo, tinha diferenças políticas importantes. Uhum. Essa América era abolicionista, era... Ela surge até como uma dissidência propondo um abolicionismo radical. Uhum. Então, em 68 ou 69, se não me falha a memória, ele funda a Loja América junto a Américo de Campos, Bernardino de Campos, os irmãos Campos, como chamavam, e aliados... Em toda parte, em avenida e tudo mais. Nome de município. E o Gama briga com eles, assim, com muita propriedade, muito... senso de justiça, ele aponta uma contradição insanável dos irmãos Campos na luta pela abolição e o Gama rompe com eles publicamente até, mas por muitos anos eles estiveram nas mesmas fileiras, né, de luta. Agora, um dado importante a lembrar é que a multidão jurou. Jurou? A multidão jurou seguir a luta de Luiz Gama. Ali no entorno, imagina, aquela entrada toda foi tomada, né? A entrada tomada, a lua nascendo, porque se a lua crescente, o pôr do sol, a lua está no alto do céu. Aquele silêncio sepulcral de um cemitério, de um caixão baixando a cova. Uhum. Um médico negro baiano, veterano da Guerra do Paraguai, repito. Clímaco Barbosa. Que é nome de rua também, né? Nome de rua, próximo da rua Luiz Gama aqui também. Uhum. O Clímaco Barbosa propõe um juramento e a multidão jura. E é esse juramento que está suspenso no Brasil de 2024. Isso que é louco, porque uma coisa que me dói muito, assim, né, quando eu comecei a prestar mais atenção, além dos trabalhos anteriores na academia, mas quando você foi a primeira vez no Provocação Histórica e tal, e ouvindo também meus colegas e amigos e amigas da historiografia da escravidão, mas você me trouxe essa imaginação histórica contundente, assim, né? Você arrebata quem ouve você falando do Gama. E me dói muito saber que ele morre em 82 e a abolição só veio em 1888. Aí eu lhe pergunto, uma derrota ou uma vitória de Gama? É uma pergunta em aberto. Eu convido a todos e todas do Provocação Histórica Por que pensar. não é isso? Como é que ele... Eu respondo que é uma derrota e uma vitória. Isso. Ao mesmo tempo, é um paradoxo. Estendido na areia, como diria o poeta Gilberto Gil. É um paradoxo estendido na areia. Que paradoxo é esse? A principal liderança abolicionista do mundo não vê a abolição de seu país. Não vê a abolição em seu país. Não vê. As reflexões da maior liderança política e pensador do processo abolicionista no mundo, na última fronteira da escravidão negra no mundo. Ou seja, no Brasil. No Brasil, em São Paulo, coração da escravidão no mundo. Uhum. Essa liderança, esse pensador, esse teórico da sociedade, não vê
etapas decisivas que vai dar na abolição de maio de 1888. Que não foi dádiva de uma princesa coisíssima nenhuma, mas que contou ali, evidentemente, com a pressão da própria história do Gama, né? A própria história e as pessoas que juraram seguir a luta do Gama, que é uma luta que não começa nele, começa em Luiz Amaim, se pensarmos em tradição familiar. Que é a mãe africana. A mãe africana da Costa da Mina, da região da Costa da Mina, da nação Nagô. Essa luta começa muito tempo antes e o Gama aprende com os mais velhos, o Gama aprende com a mãe, aprende com a sua comunidade na Rua do Bangala, Largo da Palma, Ladeira da Palma, Rua do Gravatá, Praça dos Veteranos, Ladeira da Independência, Campo da Pólvora, essa região de Salvador, onde ele cresce e anda essa cidade toda. Menino baiano. Menino baiano. Soteropolitano. Do centro de Salvador, do centrão de Salvador, do centro histórico de Salvador. O Gama cresce ali. Ele vai num dado momento dizer, eu ainda lembro, ao cabo de 30 anos, passados 30 anos, os casarões pegando fogo no incêndio de 37. Ele tinha 7 anos de idade. Que foi uma das revoltas da... Sabe nada, 7 anos de idade, incêndio de 37. Por mais que ele não afirme categoricamente a qual evento político deu caso ao incêndio, mas sabemos que a principal revolta separatista intra-oligárquica até mesmo da Bahia foi a Sabinada, o levante liderado pelo doutor Sabino, do qual o pai e a mãe de Gama participam de suas subordinações, chamemos assim. Impressionante, ó. Até, senhoras e senhores jovens do Brasil aqui fecha aqui no professor de História, os dois são, na verdade, né? Mas isso que o Bruno está falando é importante para todo mundo que está aí. Quando você pensa em Brasil com as fronteiras atuais, o Brasil atual, o hino nacional, a bandeira, isso tudo é uma invenção e tradição muito recente. O Brasil, quando se forma em 1822 como país independente de Portugal e depois ruma em direção àquilo que vai ser a política da escravidão por excelência, sofreu nos anos 1830 uma série de abalos que levaram várias províncias, como os estados eram chamados à época, a se separarem do Brasil. Rio Grande do Sul, na Farroupilha, a Sabinada, né, tem esse caráter separatista. Exato, né? Exato. Rebeliões populares, pretas e indígenas, como a cabanagem no Pará. É um negócio impressionante, como esse Brasil quase que se... Tchum. E aí eu pergunto a você, por que não fez tchum? Por causa da escravidão? Tem um azeite que dá liga nisso tudo. Esse azeite é a escravidão. É um pacto da associação política dos cidadãos do Império do Brasil, como é a formulação do preâmbulo da Constituição Imperial de 1824. E está fazendo 200 anos. 200 anos agora, aplaudida, admirada pelos iluministas, os liberais, os modernos, os reformadores do Império. Aquele juridiquês empolado. Sim, tem um ministro iluminista, espero que ele nos assista. Né? Mas o fato é, por que, voltando um pouco mais na Constituição de 24, ela não afirma categoricamente essa questão da escravidão e da cor da pele, por exemplo? Não precisou. Não precisou, né? Você tem um pacto. Olha o preâmbulo. Quem representa o cidadão no Brasil? Essa é a pergunta para desfazer o pacto, e não é uma pergunta que eu faço apenas, eu me associo ao professor Tamis Parron, da Universidade Federal Fluminense, que vai perguntar quem representa o cidadão. E quem representa o cidadão faz o plano de governo e governa. E quem representa? Quem representa, leiamos novamente a Constituição, ela não define quem representa. Ela diz que futuramente se decidirá. Mas aí tem um sistema eleitoral que a eleição é por níveis. Então, um homem preto livre, nascido no Brasil, poderia ser eleitor de primeiro grau, vai? Não? Poderia ser, se nascido no Brasil, vamos pensar no caso do sapateiro que ensinou o Gama. Sim. Ele era um homem livre? Era. Então, como era o nome dele? Marcelino Pinto do Rego. Marcelino Pinto do Rego. Era um homem livre, baiano, né? Ou era aqui? De São não Paulo. Sabemos exatamente onde nasceu, mas cresceu em São Paulo. Cresceu em São Paulo. Então, ele poderia, no Império, ser, como homem nascido no Brasil, livre, mesmo sendo preto, ou seja, ele poderia ser um eleitor se tivesse uma renda de 100 mil reais por ano, era uma coisa assim. O que ele não tinha, por muito tempo.
Em outro momento ele chegou a ter, mas, ou seja, não dá para naturalizar o direito ao voto como se fosse uma coisa... aberta, né? E assim, natural. Mas não é interessante? Porque chegou num certo momento dessa história constitucional e eleitoral do Brasil Império que a gente tinha uma espécie de representação. Isso a ultradireita adora usar essas coisas, como exceção, tipo Leandro Narlock da vida. Mas o fato é... Lá ele. Né? Você tem a possibilidade de colocar dentro do processo de cidadania sujeitos negros mais livres, que tivessem renda e podiam votar, então, no Império do Brasil. E coisa que não acontecia, sei lá, nem na França. Mas por que isso é uma ilusão, ou não é? Primeiro que isso abarca uma parcela ínfima dos pretos livres nascidos no Brasil, por exemplo. Então, isso não é algo extensivo a todos os pretos livres do Brasil, por exemplo. Porque a maioria, inclusive, veio pelo tráfico ilegal. Pelo tráfico ilegal, você tinha outros requisitos, como o voto censitário, o voto a renda, a comprovação da renda. Você tinha juntas locais que simplesmente imperava o arbítrio do chefe do local. Então, se você tinha uma visão oposta do chefe, o chefe fala, não, aqui você não vota. E o que você poderia acionar para valer esse direito? Me diga. Pois é, para onde você ia recorrer? Para onde você recorria? Não recorria. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ditado antigo, valia para, se você votasse no quarteirão da Sé Sul, se o chefe mandão local fosse partido diferente daquele que você pretendesse votar, você não votava. Então, é uma ilusão. Agora, realmente, a evocação do Império Francês, mas dá para pensar, obviamente, no Império Espanhol, o Império Brasileiro vê o que acontece nos outros lugares e, com uma química em que você concede aqui, embarrera ali, aperta o torniquete de outro jeito, sabe? Sim. E aí você, tá bom, você pode votar no primeiro nível, mas você não vota, por exemplo, para deputado e você não vai ser votado. Repare. Então, é um sistema de barreiras e cancelas, porteiras e cadeados, que você até pode passar o primeiro e o segundo. Agora é difícil passar o terceiro e o quarto, hein? Passa o terceiro e o quarto, se no caso do Brasil você for de uma família muito abastada, que tem sim miscigenação, como aconteceu com alguns senadores do Império, né? Um ou outro era evidentemente negro, né? Enfim, se falava mulato na época, mas Bruno, então eu estou aqui levantando as lebres porque, no fim das contas, esse que você e Silvio de Almeida chamam de o maior advogado da história do Brasil e, quiçá, de todo o Ocidente, em todos os tempos, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, tinha profunda noção dessa sofisticação de perversidade do império da escravidão, é isso? Exatamente. E é por a gente ter um pensador dessa qualidade é que a gente tem que ler. Ele lê a sua obra, lê o seu tempo. Porque o que está acontecendo no Brasil de hoje foi costurado, amarrado, azeitado lá no século XIX. Que é essa formação do Brasil que você didaticamente pontuou. O Brasil não nasceu o Brasil. O Brasil nasce numa invenção precária e fadado a, quem sabe, acabar em pouquíssimo tempo. E num arranjo que tem essa liga, que como um líquido que percorre todo o tecido e o anima, e o dá vida. E é mercúrio, mas ao mesmo tempo é imã, né? É. Esse líquido que, embora tenha mudado de nome, embora tenha outro ordenamento jurídico, é esse líquido que está nos becos, vielas, viadutos de São Paulo, Rio, BH, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Esse líquido que está nas periferias das grandes cidades, é esse líquido que a gente precisa examinar. E o Gama é quem, acredito, conheceu esse líquido como poucos,
quase morreu pela ingestão desse líquido. Porque o combatia veementemente a revelia dos poderosos, né, do Império. Porque foi escravizado pelo próprio pai. Vendeu para saldar jogo de dívida, né? O pai era um português, a mãe era Luísa Maim, africana. Era assim, a formação familiar do Gama já é um mistério. Como pode um homem de uma das principais famílias da Bahia, de ascendência portuguesa, e a mãe, uma africana... Como que era o nome do pai dele? O nome do pai dele, o Gama não revelou. Porque como o pai o vendeu como escravizado, o Gama vai dizer: devo poupar o seu nome uma injúria dolorosa e o faço ocultando. Olha só, hein? Assim, para poupar uma injúria dolorosa e descer, quem sabe, ao nível, apenas adjetivando já se desce ao nível, então, ocultarei o seu nome. Para poupar, repita, Cacau Rossetti. Cacau Rossetti. Repita. Como é que repete depois de um Cacau Rossetti? Eu lembro. Repita. Lembro. Devo poupar o seu nome uma injúria dolorosa e o faço ocultando. Aí, ó, aqui eu vou agora encarnar aqui o Bruno Rodrigues de Lima. Luiz Gama, como literato, jornalista e entendedor dessa psique da escravidão, é melhor que Freud. Olha, o Mateus Aleluia, sambista da Bahia, leitor de Luiz Gama, é uma pessoa fundamental para compreender o Brasil do século XX, que vai a Luanda e vai dizer: Cachoeira foi de Luanda que entendia a sua realidade. Vai morar em Luanda por 20 anos, ele que é natural de Cachoeira, Bahia, recôncavo baiano. O Mateus Aleluia tem um verso que vai dizer: meus traumas Freud não explica. Os traumas do Brasil que Freud não explica, Luiz Gama, se não explica, dá régua e compasso para entender. Totalmente. Lindo isso, né? Mateus Aleluia? Mateus Aleluia, dos antigos Tincoãs, e que tem um álbum lindíssimo, entre alguns álbuns lindíssimos, Fogueira Doce, bom, Mateus Aleluia, Cinco Sentidos é uma obra-prima. Cinco Sentidos de Mateus Aleluia é uma obra assim, belíssima. Um leitor de Luiz Gama. Um leitor de Luiz Gama e um leitor de Cosme de Farias, que é um advogado popular que, repare, o primeiro discurso na vida pública foi nos festejos da abolição em maio de 1888 na Bahia, e o último discurso público foi contra o AI-5 da ditadura militar. Está de brincadeira. Ele vive ativamente no cenário político do Brasil. Cosme de Farias, nome de bairro em Salvador, ele vive de 88, ele vive a vida política. Exato. De 88, já tinha o quê? 20 anos? Ele era adolescente. Ele começa adolescente. Ele discursa nos festejos de maio de 88. Era um orador, era um tribuno, era um advogado sem ter estudado numa faculdade de Direito, como Luiz Gama. E ele tinha profunda adoração pelo Luiz Gama. E uma vez, quando a polícia política do estado de sítio de Arthur Bernardes, em 1924, perseguia a oposição e perseguia Cosme de Farias, Cosme de Farias começou a pingar de casa em casa para fugir da polícia política e escreve um texto chamado Lama e Sangue, e ao terminar o texto dedica aquele manifesto a Luiz Gama. Sensacional. E a cidade de Salvador, onde nasceu Luiz Gama. Então, esse Cosme de Farias, que vive a vida política até 1972, ele discursa em 68, 69, 70, 71, 72, fazendo oposição à ditadura militar. É alguém que foi preso no Estado Novo, foi preso na ditadura militar. Viveu quase 100 anos, né? Ele viveu 96 anos e 10 meses. Caramba. Ou 96 anos e 11 meses. E em seu funeral, como o de Luiz Gama, para a cidade. No caso, a cidade de Salvador, onde 100 mil pessoas se reúnem para prestar a última homenagem a Cosme de Farias, que é um brasileiro fundamental, extraordinário e que se dizia discípulo de Luiz Gama. Então, essa história que liga Luiz Gama, Cosme de Farias, Mateus Aleluia, Mano Brown, são histórias que a gente precisa entender e costurá-las
Porque o que Luiz Gama escreveu no cemitério de São Benedito em 1859 e o que Mano Brown escreveu no Homem da Estrada em 1988, acredito, são partes da mesma história. Tem um verso do Gama que ele se espanta. Cemitério São Luís aqui jaz, né? Um trecho desse verso, não sei se agora é do fim de semana no parque ou do Homem na Estrada, mas nesse verso ele se espanta que os amigos dele estão sendo mortos, estão sendo assassinados, muitas vezes por forças de repressão do Estado brasileiro. O que o Gama escreve no cemitério São Benedito é a mesma história de um jovem negro. O drama do jovem negro vem dos seus amigos, parentes se ir por ordem. Ou da milícia ou da polícia escravista, escravocrata, republicaníssima. O que acontece com esse Brasil de Luiz Gama e de Mano Brown é que a gente precisa entender. Sob pena da gente ser engolido numa crise que arraste democracia e Estado de Direito, como a que quase arrastou há meses atrás. Sim. Entendeu, Luiz Gama, então? É fazer fazer história mesmo, do tipo, não dá para ficar vendo o que está acontecendo como telespectador de um binóculo, que daqui a pouco tira um binóculo e você está arrastado junto. Então, o drama do Luiz Gama, o drama do Mano Brown, o drama do Cosme de Farias, é o mesmo drama da diáspora negra nas Américas, neste país que foi a única sociedade escravista de soberania plena do mundo ocidental. Quando você diz soberania plena, o que fala para o nosso grande público? O que eu quero dizer é o seguinte, não tinha para onde correr. Tudo era escravidão. Tudo era escravidão. Repare nesses dados do censo de 1872, que o professor Tamis Parron anota isso e comenta isso muito cuidadosamente. Ele vai dizer que o Brasil tinha 20 províncias. Em todas as 20 tinha gente escravizada. O Brasil tinha 635 municípios. Em todos os municípios tinha gente escravizada. O Brasil tinha 1.449 paróquias. Em 1.442 paróquias tinha gente escravizada. É esse o país que tem soberania plena escravista. Todos os lugares do país tinha escravidão e tinha gente livre convivendo com a escravidão. Todas as instâncias do judiciário reconheciam a escravidão. Diferentemente, não sei, por exemplo, dos Estados Unidos, que um caso que tramitasse, por exemplo, em Montgomery, Alabama, poderia eventualmente ser reformado pela Suprema Corte em Washington. Ou no Império Espanhol, um caso na primeira instância em Havana ou em Matanzas, Cuba, poderia subir a Madrid e ser revisto. No Brasil, de cima a baixo, a ordem era a escravidão. E isso faz o Brasil de hoje republicano, mas que convive muito bem até com seu passado escravista. Para que falar de escravidão? Por isso que a tribuna do Provocação histórica é histórico, porque aqui é um lugar para falar da escravidão e a obra da escravidão que repercute manhã, tarde e noite. Pode ligar o Bom Dia SP, Boa Tarde SP, Boa Noite SP, né? Ou tire aí o SP e põe a RJGOBA. A escravidão está nos noticiários brasileiros todos os dias. De fio a pavio. De fio a pavio. Está dominado, está tudo dominado, diria o funkeiro do início dos anos 2000. Está dominado. Só que mudou o linguajar, mudou formas de dominação. E o estatuto jurídico da pessoa escravizada transmitiu, via cor da pele, via pertença étnica, transmitiu para as gerações seguintes. Então não tinha um título de propriedade, mas os efeitos do título de propriedade da escravidão transmitiu para o Brasil republicano as pessoas negras. E isso cerceou, censurou, restringiu, aniquilou expectativas de direito básicos.
Isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O Bruno Rodrigues de Lima, vocês viram, né? Acho que esse, inclusive, produção ao corte perfeito, né? Quando ele vai falar da soberania plena, né? Na escravidão, da escravidão no Brasil. Mas o Bruno Rodrigues de Lima está nessa estrada há muitos anos, é um artista brasileiro e está lançando aqui, ó, pela editora Contracorrente, Luiz Gama contra o Império. O pessoal te provocou dizendo que você se inspirou no Star Wars? O Império Contra-Ataca, ou, né? Tem aquele... Tem. Vai, fala a verdade, você pensou nisso ou não? Eu digo o seguinte, eu nunca assisti Star Wars. Não? Não. Ah, então não foi porque você é um fã de Star Wars. Não, eu nunca assisti Star Wars. Eu conhecia, é claro, a expressão. O título é muito plástico, né? Estava definido antes na tese ou não? Não, o título na tese era outro, era Nós Temos Leis e Eu Sei Ter Vontade. Obviamente eu tinha traduzido para o inglês, então não era... In English? We have laws and I know what I will. E em alemão, você está afiado que eu sei. Rapaz, aí quem sabe via Haben Recht... não, deixa. Corta essa parte. Meu alemão aqui é o Broken German e vamos que vamos. Leio melhor do que falo, obviamente. Senão, como é que fica? Sim. Mas o título da tese eu defendi em inglês na Universidade de Frankfurt. Inclusive, faço questão de dizer que a história do Gama é tão forte, é tão poderosa, que quando eu cheguei na Alemanha e apresentei o trabalho, o professor catedrático de Direito Thomas Duve, da Universidade de Frankfurt e diretor do Instituto Max Planck, lendo português, porque é fluente em português, na leitura, em espanhol, em outras línguas, ele falou, há um acordo da União Europeia e que toda universidade europeia signatária desse acordo não só permite, como valida, é claro, defesas de teses em línguas da União Europeia. Sendo o português uma língua da União Europeia, ele facultou que eu defendesse a tese em português. Agora, recomendando defendê-la em inglês para difusão e alcance maior do trabalho, o que eu aceitei. Então, a tese em inglês eu defendi e voltei ao português, porque o primeiríssimo leitor dessa tese tem que ler em português. E não tinha esse título Luiz Gama contra o Império. Um dia, conversando com o Gustavo Marinho, editor da Contracorrente, falou, sugiram uns títulos, e eu sugeri 3 títulos, e esse era o terceiro. Falei, olha, eu prefiro esses 2 aqui, mas tem esse terceiro. Aí ele falou, Bruno, o terceiro é o título. E no outro dia, o Silvio Almeida, muito gentilmente, responde a consulta da editora Contracorrente e diz, esse título é forte. E ele tem a feliz síntese de expor para todo mundo ler qual é a luta de Luiz Gama. Luiz Gama tinha claríssimo contra quem ele lutava. Contra o Império da Escravidão. Contra o Império da Escravidão. Então, Luiz Gama contra o Império é um contra a rapa, é um contra o Estado. Contra a elite escravocrata. Contra a elite escravocrata, contra o direito tal qual posto. Então, esse Luiz Gama contra o Império, ele sintetiza que é a luta que faz a vida, que faz o direito, que faz a justiça. Genial. O Bruno Rodrigues de Lima, ó, de novo eu quero pedir para a nossa produção aqui, só mais um minutinho aqui, ó, não me defenestrem. Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil. O Bruno Rodrigues de Lima está numa maratona de lançamentos. Eu quero pedir, antes da gente terminar, só para colocar o comecinho do trecho aqui do Silvio de Almeida falando, mas pode pôr a hora que a gente se despedir aqui. Deixa um minutinho de créditos do Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Ele, Silvio de Almeida, que foi presidente do Instituto Luiz Gama e que o Bruno teve a alegria e a graça, digamos assim, de ter aqui como prefaciador do livro dele, e eu pude ali ver Bruno e Silvio de Almeida na Faculdade de Direito Largo São Francisco, que reiteradamente em sua história tem histórias escabrosas de racismo, não é? Então, no coração mesmo daquilo que é a gramática do poder paulistano. Mas isso, na verdade, sempre contestado desde a época de Luiz Gama, diz o Bruno Rodrigues de Lima, que foi vencedor do prêmio Walter Kolb de melhor tese da Universidade de Frankfurt e ganhador da medalha Otto
RAM de excelência científica do Max Planck. Bruno Rodrigues de Lima, os links estão aqui para o nosso grande público, inclusive da editora Edra das Obras Completas. E para acabar nossa prosa aqui hoje um tanto focada nesse livraço, eu quero fazer aquelas 3 perguntas tradicionais para você. Ave Maria. Na lata, para você responder o nosso grande público. Porque chegou o momento Jim Fallow. As luzes do mundo se movem por você e por Luiz Gama, que você leva tão brilhantemente à frente. E 3 questões na lata, assim. Uma das que eu vi você de longe, né, pelas redes, morando longe na Alemanha. O que morar longe do Brasil e estudar no mundo alemão e também palestrar nos Estados Unidos depois, e aí você volta e percorre o Brasil, o que estar no estrangeiro te ensinou também sobre o que é o Brasil? Isso sucintamente. É que não há estrangeiro, é tudo uma coisa só. As ruas de Frankfurt ou as ruas da Bahia são as mesmas ruas. Por quê? Porque é o mesmo chão. E diria Zeca Pagodinho que em cima do chão e embaixo do céu, todo lugar é lugar. Sensacional. É um poeta, né? E acompanha aí as aventuras do cosmopolita Bruno Rodrigues de Lima, da Brasilândia e de Salvador para o mundo, aleluia. Põe aqui também os links dos livros de novo no chat. Não se esqueçam de apoiar a causa do Instituto Conhecimento Liberta, porque são vocês que financiam e promovem a expansão de jornalismo crítico independente e dos nossos cursos e documentários que têm bombado aí em todo o Brasil, por que não em todo o mundo. Bruno Rodrigues de Lima, depois dessa aventura toda, levando o maior advogado da história desse país, um homem que libertou centenas de pessoas nas suas causas jurídicas, na letra da lei, que lutou contra o império da escravidão, o que é a vida? A vida é A vida é um sopro. Um sopro de quê? Sagrado. Gosto desse qualificativo. Eu acho que Gama tinha um respeito profundo às coisas do sagrado. Creio que inspirado pela mãe. E essas coisas sagradas que... As mães são muito sagradas. A mãe de Luísa Maim, que ele tentou reencontrar a vida inteira. Tentou reencontrar a mãe numa luta, uma jornada. Acredito que a sua luta por justiça é a luta para encontrar a mãe. Sim. E para fazer justiça à memória da mãe, que ele encontra em sonho. A vida é um sopro. E um sonho. E a coragem da aventura, da verdade e da luta. Bruno Rodrigues de Lima, despeça-se. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Já tem música do Provocação Histórica. Parabéns pela trajetória, não pode esquecer. Meu velho. E despeça-se do seu grande público. Olha, alegria grande, salve simpatia, Provocação Histórica, Lindener Pareto, Instituto Conhecimento Liberta. Alô, Eduardo Moreira, um abraço. Todo mundo da comunidade do ICL também, o meu abraço. O meu convite, o meu pedido é de dialogar na leitura de Luiz Gama. No mês de maio da abolição. No mês de maio, que é o mês do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o mês da abolição da escravidão no Brasil, que falam da mesma coisa. Trabalho, luta, terra e liberdade. Pão para todos e todas. Essa é a luta dos trabalhadores, a luta dos abolicionistas, a luta de Luiz Gama. Produção, muito obrigado pela maratona. Nosso grande público, um beijo no coração. Bruno Rodrigues de Lima, tchau, tchau, tchau. Dá um abraço aqui. Você de óculos vermelhos. Nossa ligação com a África. Ele foi um dos primeiros autores a reivindicar a brasilidade na sua relação inextrincável com o continente africano. Então, veja, ele não está dizendo que nós somos africanos, ele está dizendo que a nossa brasilidade é constituída da africanidade, de uma reconstituição de África, que é toda nossa, que é própria do Brasil, e que a nossa brasilidade, não importa de onde sejamos, não importa para onde queremos ir,
nós somos, de alguma maneira, atravessados por essa africanidade que se constituiu e que nos constitui a todos nós. Então, vejam... Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?